Fala, Legionário, tudo bem? Espero que sim, viu? Quero falar hoje com você sobre um detalhe muito forte, sobre a diferença que existe entre a minha geração, as gerações passadas e as gerações desse presente. É muito interessante a gente ter compaixão das pessoas assim, sabe? Porque quando a gente vai falar de casamento, existe uma grande diferença entre as nossas gerações. As gerações mais antigas do que nós, quase não existia divórcio, e as pessoas, elas não eram, elas eram, entre aspas, alheias à opção do divórcio. Elas não queriam se divorciar, elas não queriam deixar a pessoa que estavam ali juntos. Elas geralmente faziam muitos filhos, e isso fazia com que elas tivessem um compromisso de permanecer casadas, independente das coisas que fossem acontecendo. E a nossa geração foi a espécie de transição, quando as pessoas começaram a ter liberdade ao divórcio. E aí a falta de resiliência dentro do casamento fez com que muitas pessoas pudessem simplesmente abrir mão de tudo que tinham, em nome de uma, uma automisericórdia, porque não é compreendido pelo cônjuge, porque não vive o casamento dos sonhos. Mas é muito interessante, porque não tem como a gente fugir da vida real. De fato, não tem como. A vida real, ela não é como a gente imagina, ela não é como a gente idealiza. Então, muitas vezes a gente vai querer um casamento perfeito e não tem, e não terá. A gente simplesmente terá a oportunidade todos os dias de trabalhar em cima dele para que ele seja ajustado. E muitas vezes a vida real ela bate nas pessoas, né? E aí as pessoas não suportam. E daí que saem uma espécie de doenças de natureza inconsciente, de natureza emocional. E nós, como seres humaninhos cristãos, a gente precisa entender cada uma dessas coisas. Então, as gerações passadas que vieram antes de mim, né, as gerações ali dos anos 80, 70, até no começo de 90, essas pessoas elas têm, acho que até 80, 80 e pouco, elas têm uma capacidade de compreensão talvez um pouco mais acima da minha geração, que é dos anos 90. Eu sou de 97. Para que elas permaneçam no casamento independente das dificuldades. E aí elas vão se ajustando à realidade. As pessoas depois dos anos 90, começou os anos 2000, uma boa porcentagem das gerações que vieram depois disso, elas estão acostumadas com a ideia da facilidade. Se não der certo, eu vou abrir mão, eu vou me divorciar em nome da minha auto-misericórdia, porque eu não tenho compreensão, não é do jeito que eu quero. Mas hoje em dia, a gente precisa entender que o casamento ele não é só mais uma aliança, ele não é só um contrato de trabalho que eu posso me despedir, ou que a empresa me manda embora e depois me dá seguro. O casamento ele é uma instituição que é para ser mais forte do que qualquer coisa. Foi a primeira instituição criada por Deus. E o casamento ele representa a Trindade, porque tem o pai, a mãe e o filho. Se você cuidar bem do seu casamento, você vai poder ser uma pessoa usada por Deus para transformar milhares de vidas, milhões de vidas. Por que muitas pessoas não têm capacidade de fazer isso? Porque o casamento não é trabalhado. E a gente tem que viver em constante vigilância. Porque até mesmo assim, ó, esse que vos fala aqui, sou eu posso estar errando, falhando no meu casamento, a gente precisa estar em constante ajuste. E para isso que Deus nos dá graça todos os dias. Para isso que nós temos a palavra de Deus todos os dias pra gente ler, comer, se alimentar, se esmiuçar, compreender, absorver e aplicar. Então, é aquela coisa, né? Jesus fala, vigiai e orai. Vigia e ora. Vigia e ora. Vigia e ora. Essa é a sequência. Vigia primeiro, ora depois. Tô dizendo que é uma sequência necessária, né? Mas é assim que ele diz. Então, nós, como homens, precisamos entender que o nosso compromisso é um compromisso para a vida. Eu não tô dizendo assim que a pessoa que casou de novo tá errada. Isso daí é um assunto bem polêmico. Só quero te dizer uma coisa, que lá em Atos está escrito que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Então, não cabe a nós julgarmos essas coisas, mas cada pessoa que vive essa situação precisa julgar, precisa de aconselhamento e vai cuidar da vida sua, certo? Deus é muito bom na nossa vida. Deus é muito bom mesmo. E Ele não quer que a gente ande sobre um jugo, né? De falta de compreensão. Qualquer dia eu vou falar sobre isso aqui no meu grupo. Mas vamos tocar em frente. O casal ele precisa ser resiliente. O que é resiliente? Após uma grande pressão, precisa voltar para o estado original. Ou melhor, pegar os nutrientes da pancada e ser transformado. Então assim, ó, brigou, reconcilia o mais depressa possível. Assim que for possível, ora e se reconcilia.
estão passando por crise, se levantem juntos. Nunca deixe para trás seu cônjuge. Nunca faça isso. Mas cuide dele. Se a vida apertar, o financeiro apertar, continue lado a lado. Pegue os nutrientes da última pancada e melhore a sua vida. Melhore com todos os problemas que vocês passaram. Ajuste. Ajuste-se. E assim vocês vão caminhar por muito tempo, muitos anos. O casamento e a paternidade, a maternidade, são coisas que Deus criou para que a gente desenvolvesse a capacidade de amar, desenvolvesse a capacidade de enxergar o defeito um no outro. E, de certa forma, até certo ponto, é a gente se igualando à paternidade de Deus e ao amor de Cristo. Por quê? Porque Adão morreu, Eva nasceu, foi tirada dele. Cristo morreu, nasceu a igreja. O homem se entrega e nasce uma mulher, com aquilo que Deus tira de dentro do homem. É muito forte isso. E a gente precisa entender isso. Será que se eu errar aqui 10 vezes, Cristo vai esquecer de mim, me abandonar? Será que Cristo vai declinar a nossa aliança e vai falar assim, olha, Bruno, segue seu rumo sem mim e se exploda no inferno? Não. A aliança de Cristo não falha do lado dele. Só pode falhar de um lado. E nada pode me separar do amor de Deus. Só. Entendeu? Só eu mesmo. E eu não quero me separar do amor de Cristo. Inclusive, eu não quero ser somente salvo por Cristo. Eu não quero somente servir a Cristo. Eu quero ser salvo, servir e ser amigo. Para mim ser salvo, eu preciso reconhecê-lo como Senhor e Salvador da minha vida, crer em meu coração, confessar com a boca, me batizar e seguir o caminho que Ele tem feito para mim. Para mim servi-lo, para mim ter Ele como Senhor, eu só preciso servir Ele. Fazer aquilo que Ele ordena, fazer aquilo que Ele manda. Mas ter intimidade, eu acho que não faz muito sentido para mim. Mas para mim ser amigo, eu preciso ser igual aos apóstolos, estar andando com Ele constantemente. É por isso que Ele diz, eu sou o caminho. A gente andando com Ele constantemente, a gente vai se tornar amigo de Cristo. Eu não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. É como se Ele dissesse, mas eu te dou a oportunidade de andar comigo, se tornar meu amigo, se tornar mordomo da minha casa e cuidar de tudo que é meu até que eu venha. Fica com essa palavra aí e desenvolva resiliência na sua vida e na sua família, nesse casamento aí de vocês. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo cada um deles e peço a sua bênção, Senhor, para que eles possam desenvolver, Pai, espiritualmente a resiliência. Que eles passem de ser meninos emocionalmente para serem homens fortes e que não jogam na cara da esposa nada dos erros dela, mas que aceitam ela mesmo com os defeitos e oram por elas e Senhor, jejuam pela vida delas e também, Senhor, fazem grandes obras através, Senhor, das orações, das ações que o Senhor tem para a vida deles. Em nome de Jesus eu te peço isso, Pai. Desde já te agradeço. Que cada um seja tocado agora pelo seu Espírito Santo e multipliquem essa palavra, Pai, para pelo menos mais 500 homens na terra, ou para pelo menos mais 500 mil homens, ou 500 milhões de homens, Pai. Que seja 150 milhões de homens possam ouvir essa palavra hoje. Que seja feita a sua vontade em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém.